Esse texto também visa nos preparar para que possamos estar meditando ao longo do dia nas verdades gloriosas, pactuais da nova aliança em Cristo. E esse texto é um texto muito apropriado. Hebreus 4, 14 a 16, diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar ao Senhor. Mais uma vez, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e rogamos a misericórdia do Senhor, que o Teu bondoso e glorioso Espírito Santo nos faça compreender a Tua palavra e aplicá-la em nossa vida. Nos conduz, Senhor, para que essas verdades sejam não apenas ouvidas atentamente, mas que o Teu bondoso Espírito nos ajude a vivê-las. Essa é a nossa oração, e tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem eu tenho por mim? Essa é uma pergunta que muitas vezes nós nos fazemos em nossa caminhada cristã. Quem eu tenho por mim? Às vezes nós nos fazemos essa pergunta em momentos de doença, quando nós vemos os nossos entes queridos enfermos, às vezes em momentos de desânimo na nossa vida cristã, nós nos encontramos desanimados, solitários, sozinhos, às vezes em mudanças drásticas que acontecem em nossa vida, algumas vezes em nossa luta contra o pecado, nós nos sentimos desencorajados, algumas vezes a providência de Deus é mais difícil de compreender em nossa vida do que nós conseguimos entender ou expressar uma confiança em meio a essas dificuldades. Algumas vezes, diante da frieza espiritual, de lutas que nós travamos, de perigos reais, de problemas familiares, algumas vezes problemas com filhos, pessoas próximas que enfrentam a incredulidade, e nós sempre nos fazemos essa pergunta: quem eu tenho por mim? Quem pode me ajudar? Quem pode me socorrer? Essa é a pergunta que nós muitas vezes nos fazemos. E nesse texto Deus nos traz uma boa notícia, meus irmãos. Esse texto nos diz que nós temos alguém. É exatamente isso que o autor dos Hebreus apresenta àqueles leitores, mostrando o que é que eles tinham, o que é que vocês têm. E ele então diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. O autor dos Hebreus então está trazendo essa resposta de forma bem simples e clara para nós. O que é que eu tenho? Quem eu tenho por mim em minhas lutas cristãs? Você tem a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote, que está sentado à direita de Deus e que intercede por você. Ou seja, você tem tudo. Você tem o Rei do Universo ao seu lado. Nesse texto que nós lemos de Hebreus, e antes de nós adentrarmos nesse texto, vamos entender algumas questões contextuais, algumas mais amplas, algumas mais específicas, antes de nós adentrarmos nesse texto. Algumas questões contextuais mais amplas têm a ver com o livro de Hebreus. Esse livro está dentro da nova aliança, dentro dessa história gloriosa da redenção. O autor dos Hebreus é alguém já da segunda geração, pós-apostólica, e ele é alguém, portanto, que não apenas conheceu ao Senhor Jesus Cristo, mas que escreve agora para exortar outros que haviam também conhecido a Cristo, possivelmente judeus, cristãos, que viviam na diáspora, no helenismo,
E o autor dos Hebreus, então, exorta esses irmãos para que eles continuem firmes, apesar das lutas que eles estavam enfrentando. A carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 22, lá no final, versículo 25, a carta aos Hebreus é nada mais, nada menos do que uma palavra de exortação. Esse é o termo que ele usa. E essa exortação é baseada em vários textos do Antigo Testamento, que são aplicados, interpretados de uma forma cristológica, mostrando como Jesus era o centro das Escrituras, e naquele contexto em que eles estavam vivendo, o fundamental era que todos aqueles problemas fossem tratados à luz da palavra de Deus. Então, o autor dos Hebreus é um pastor que percebe vários problemas em uma comunidade, ou várias, para quem ele escreveu, nós não sabemos também quem escreveu, mas sabemos o porquê ele escreveu. Eram comunidades que estavam enfrentando, como o capítulo 10 nos diz, problemas de perseguição, tendo os bens sendo espoliados, enfrentando talvez uma mudança de liderança, exatamente por causa da perseguição. Alguns líderes talvez tenham morrido, então eles estavam desencorajados, alguns estavam pensando em retornar, alguns já tinham inclusive apostatado da fé, retornado ao judaísmo. É dentro desse contexto que o autor então confia no poder das Escrituras. Ele não apela a outra coisa a não ser a própria palavra de Deus, como sendo a motriz que vai manter eles firmes nos caminhos do Senhor. O argumento do autor dos Hebreus é um argumento simples, ele expõe e ele exorta. Portanto, esse texto que nós estamos lendo, capítulo 4, versículo 18, versículo 14 a 16, está dentro da seção exortativa. O autor dos Hebreus faz uma série de exposições, e o capítulo 3 e 4 é um capítulo muito importante no livro, porque é um capítulo longo, exortativo, onde o autor dos Hebreus move os leitores para terem o cuidado de não cometer o mesmo erro que o antigo Israel cometeu quando eles saíram do Egito. Eles não entraram no descanso porque eles não tiveram fé, eles não confiaram nos caminhos do Senhor, eles retrocederam. E agora o autor dos Hebreus move os leitores no final desse capítulo 3, versículo 4, ele faz uma longa argumentação, conclamando os leitores a continuarem firmes nos caminhos do Senhor, confiando no poder da palavra de Deus, sobretudo. E agora ele então move os leitores a lembrarem dos poderosos recursos que eles tinham em sua caminhada cristã. Eles tinham enfrentado, como o antigo Israel enfrentou, os mesmos desafios, mas muitos daqueles, apenas 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Muitos ficaram para trás. E agora o autor dos Hebreus está dizendo, cuidado, para que vocês não fiquem pelo caminho. Mas o que é que vocês têm? Quais são os recursos que vocês têm? Quem vocês têm que garante a vocês que vocês podem continuar no caminho, que vocês não devem retroceder? Então aqui nós temos essa exortação no capítulo 4, versículo 14 a 16. E esse capítulo 4, versículo 14 a 16, é uma seção muito importante em Hebreus, porque é aquilo que os estudiosos chamam o coração de Hebreus. E por que eles dizem isso? Porque o capítulo 4, versículo 14 a 16, ele se assemelha muito com o capítulo 10, versículo 19 a 25, de tal forma que o autor dos Hebreus, quando ele escreve essa palavra de exortação, ele usa o capítulo 4, versículo 14 a 16 e o capítulo 10, versículo 19 a 25, como aquilo que os estudiosos chamam de inclusão. Ele faz com que todo o livro, a seção principal do livro, esteja dentro do capítulo 4, versículo 14 a 16, que nós lemos, e o capítulo 10, versículo 19 a 25. Então ele constrói todo o seu argumento tendo esses 2 pontos principais, esses 2 convites onde ele faz aos leitores a irem até Jesus e a depositarem a sua confiança no Senhor Jesus. Então é uma seção muito importante no livro, porque juntamente com o capítulo 10, essa técnica de inclusão significa, era muito comum eles usarem isso, na antiguidade, na retórica, significava que você queria fechar um assunto.
é como se nós quiséssemos formar um parágrafo, como nós fazemos. Então, é como se o capítulo 4 e 10, tudo que está dentro de Hebreus, está dentro desse grande parágrafo, dentro dessa grande seção, onde ele vai apresentar Jesus como sumo sacerdote, como aquele que realmente veio para instaurar a nova aliança, aquele que nós temos para nos ajudar em nossa caminhada cristã. Então ele apresenta o Senhor Jesus, ele introduz agora, e é muito importante esse capítulo 4, essa sessão, porque ele conclui o pensamento anterior, o perigo da incredulidade e do descaso, não é? Em relação à palavra de Deus, e ele agora então convida os seus leitores a não cometer o erro de Israel antigo e se agarrar nas promessas de Deus. Então, a partir do capítulo 4, ele vai introduzir uma seção central no livro, que vai até esse capítulo 10, onde ele apresenta as realidades da nova aliança, onde ele conclama os leitores a avançarem, a não retrocederem. É preciso avançar, é preciso viver pela fé, é preciso confiar nas promessas de Deus. Agora, então, vamos adentrar no capítulo 4, versículo 14 e 16, que é uma seção muito central, como já expliquei. Qual o tema? Do que é que o autor dos Hebreus trata aqui? O autor dos Hebreus fala e apresenta Jesus como sendo a nossa confissão, a nossa confiança e como sendo o nosso caminho para o trono da graça. Portanto, aqui nós temos no versículo 14 uma exortação, ele começa exortando, tendo, pois, a Jesus, conservemos firme a nossa confissão. Há uma exortação, ele está exortando os leitores. No versículo 15, o autor dos Hebreus então mostra qual é a razão dessa nossa confiança. Qual é a razão da nossa confiança? É que nós temos alguém que pode se compadecer, no versículo 15. E no versículo 16, então, ele faz um convite à oração, um convite a que nós nos acheguemos ao trono da graça, porque lá nós vamos receber misericórdia e graça em ocasião oportuna. Portanto, nós temos uma exortação no versículo 14, a razão disso no versículo 15 e o convite no versículo 16. Bastante simples o argumento de se entender aqui. Então, eu quero meditar com os irmãos nessa manhã sobre o seguinte tema: Jesus, a nossa confissão, confiança e caminho em momentos de dificuldades. Jesus, a nossa confissão, confiança e caminho em momentos de dificuldade. Primeiro nós temos uma exortação, a confissão, onde o autor dos Hebreus está nos ensinando que a nossa firme convicção precisa ser baseada no que nós temos em Jesus. Então, uma exortação à confissão, versículo 14. Segundo, a razão da nossa confiança. Ele então vai nos dizer, explicar que o sacerdócio de Cristo é a razão dessa nossa confiança. E no versículo 16, o convite para que nós possamos ir para esse local onde nós temos os recursos necessários na nossa caminhada cristã, que é o trono da graça. Então ele faz esse convite glorioso, o trono da graça como sendo a fonte de misericórdia e graça em ocasiões difíceis. Então vamos, em primeiro lugar, analisar o versículo 14. Observe comigo essa exortação. Uma das coisas fundamentais, meus irmãos, na vida cristã é perseverança. E essa temática é uma temática muito importante em Hebreus. E o autor dos Hebreus, agora no versículo 14, ele começa exatamente convocando aqueles irmãos à perseverança, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Ele apresenta a razão. O que é que nós temos? Nós temos a Jesus, e agora vem a exortação: conservemos firmes a nossa confissão. A pergunta que o autor dos Hebreus está levantando aqueles leitores a refletir é: o que é que vocês têm? Quais os recursos que vocês têm na caminhada cristã? Diferente do Israel antigo, que Deus deu vários recursos ao Israel antigo, eles tinham um sacerdócio, eles tinham a lei, eles tinham várias coisas gloriosas que Deus deu a eles, e eles falharam. Mas e nós, na nova aliança? O que é que nós temos? Quem pode nos ajudar em nossa caminhada?
Israel tinha Moisés, profeta, depois teve Josué, eles tinham a lei, mas o que é que nós temos, nós, na Nova Aliança? O autor aos Hebreus está dizendo, nós temos a Jesus, o Filho de Deus. E é assim que ele começa, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. E esse tema do Filho de Deus é um tema muito importante em Hebreus, porque logo no início ele diz que nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Nós temos ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Filho de Deus. Nós não temos mais Moisés, nós não temos vários recursos sacerdotais, como aqueles homens do Antigo Testamento tinham, que garantiam que Deus estava pactualmente presente com eles. O que é que nós temos? Nós temos o próprio Filho de Deus, aquele que domina sobre o universo, aquele que controla, como ele diz lá no prólogo, todas as coisas pela palavra do seu poder. É isso que nós temos. Nós temos Jesus. Nós não temos sacerdotes nem sumo sacerdote, mas nós temos o próprio Filho de Deus como sendo o nosso sumo sacerdote. É Ele que nós temos, o próprio Filho de Deus. É isso que nós temos na Nova Aliança. Quem eu tenho? Quem eu tenho por mim? Você tem ninguém mais, nada menos do que o próprio Filho de Deus, aquele que domina sobre todas as coisas, aquele que Deus está colocando e já colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E onde é que ele está? Essa é a pergunta que o autor dos Hebreus está nos respondendo. Onde é que está esse que me ajuda? O autor dos Hebreus diz, ele é um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Ele não apenas morreu, mas ele foi exaltado, ele adentrou os céus. Ele está, como o autor dos Hebreus diz, no capítulo 6 e 7, ele está sentado à direita de Deus, além do véu. Ele é a âncora da minha alma. Ele está lá, sentado à direita de Deus. E aqui é um comparativo importante com aqueles antigos sacerdotes que apenas uma vez por ano entravam à presença de Deus no Antigo Testamento. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava. Nós, na Nova Aliança, temos um sacerdote que vive na presença de Deus. Ele está eternamente, como Deus homem, ali ao lado de Deus, intercedendo por nós. É lá que ele está. O Deus homem, um perfeito Deus, mas um perfeito homem. Como os autores puritanos diziam, eu sei que há um coração sentado à direita de Deus que bate por mim. É lá onde está o nosso Salvador, exaltado. Ele está sentado à direita de Deus. Ele penetrou os céus, além do véu. E é por isso que o autor dos Hebreus primeiro apresenta isso para fazer essa exortação no versículo 14. Ora, o que é que eu tenho? Quem eu tenho? Quem nós temos? Você tem um Salvador que está sentado à direita de Deus, que é um sumo sacerdote. O sumo sacerdote é alguém que você recorre, é alguém que faz a intercessão entre você e Deus. Eu tenho um sumo sacerdote que está sentado à direita de Deus, que é o próprio Filho de Deus. E o que é que eu faço então? E aí vem a exortação. Observe, o que fazemos? Conservemos firmes a nossa confissão. Essa ideia de confissão, a palavra grega que o autor dos Hebreus usa aqui, é a ideia de lealdade absoluta. Eu preciso, em momentos difíceis da minha vida, eu não entendo as circunstâncias que eu estou enfrentando. É possível que isso aconteça em nossa vida cristã. Mas uma coisa eu preciso ter, e eu sou exortado a ter uma lealdade absoluta ao meu Salvador. Eu preciso guardar firme a minha confissão. Lealdade absoluta a Ele. Independente das circunstâncias que Deus me leve a passar nessa vida. É preciso segurar-se com força, se agarrar a Cristo. Essa ideia de conservar firme, o autor dos Hebreus enfatiza essa ideia. É a ideia de segurar, agarrar firme, a ideia de ter ousadia, coragem.
Eu preciso agarrar firme nessa gloriosa confissão. Observe que no capítulo 3, versículo 1, o autor dos Hebreus também fala isso. Ele diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus, ele é o centro, ele é a base da nossa confissão. É ele que nós confessamos. A nossa lealdade é a ele. E a confissão é aquilo que nós cremos a respeito dele. O autor dos Hebreus está mostrando algo que é muito claro para nós. E nós conhecemos bem isso na vida cristã. É que em momentos difíceis, nós somos tentados a não manter firmes a nossa confissão. Quando a pancada é grande na vida, nós tendemos a titubear. Nós somos tentados a ouvir a voz do inimigo das nossas almas. Onde está o teu Deus? Ou algumas vezes nós somos tentados a ouvir pessoas como a mulher de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. E o autor dos Hebreus está dizendo que é nessas horas que nós somos chamados a dizer: eu tenho alguém por mim. Eu sei que o meu Redentor vive, como Jó disse. Em breve ele se levantará. O autor dos Hebreus diz: irmãos, conservem firmes essa confissão. E esse é o maior desafio na nossa vida cristã, irmãos. O grande desafio é esse. O grande desafio não é manter a confissão em momentos bons e fáceis. O grande desafio é manter a confissão quando tudo está mal, quando tudo parece estar desvaindo. É nessas horas que nós somos chamados a manter a confissão. Era isso que aqueles irmãos estavam enfrentando: problemas reais, perseguição, morte. Por serem cristãos, alguns estavam perdendo, inclusive, a própria vida. E é nesse momento que nós somos tentados a desanimar. A grande dificuldade é manter-se firmes na caminhada cristã. O que nós temos? O que é que eu tenho? Você tem gloriosas promessas de um Salvador que está sentado à direita de Deus, que jamais vai nos abandonar. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa segurança. Nós temos ele. E seguir a Jesus é buscar tesouros não desta terra, mas tesouros mais gloriosos. É basear a nossa fé em um conteúdo mais substancial. A nossa confissão, a nossa lealdade a Cristo precisa ser baseado no próprio amor que Ele teve por nós, nas promessas que Ele fez a nós, de que nunca vai nos abandonar, de que nunca vai nos deixar. E ainda que a vida traga circunstâncias onde todas as respostas parecem indicar que Deus nos abandonou, é nessas horas que o autor dos Hebreus diz: lembre-se em quem vocês têm. Vocês têm um Filho de Deus sentado à direita de Deus. Mantenham uma lealdade absoluta a Ele, inquestionável, independente das circunstâncias. Esse é o que Deus nos convida nessa manhã. Lealdade absoluta ao Senhor. Passamos uma semana bastante difícil, essa semana como igreja, vários irmãos enfermos, essa luta com Sara, vendo irmãos próximos enfrentando a doença, nos entristecemos, choramos, perguntamos, ouvimos porquês que nos chegam a nós, e a minha única resposta, e naquele momento, como pastor, eu lembrava exatamente disso que esse texto nos diz: eu não sei, mas eu preciso manter a minha confiança, a minha confissão, de que eu tenho um Salvador por mim. É a única coisa que eu sei, é a única coisa que nós sabemos, irmãos. Mas em segundo lugar, observe que no versículo 15, o autor dos Hebreus nos mostra qual é a razão dessa confiança.
Observe que o versículo 15 começa o porquê. Por que nós temos que manter essa confiança? Não é uma confiança cega, sem base, sem propósito. Não é uma aliança a Cristo sem propósito. Ele então vai nos dizer a razão. Por que eu devo manter? Ele diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E aqui o autor dos Hebreus usa uma técnica interessante, que é você negar para afirmar. Quando ele diz assim, nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, ele está dizendo em outras palavras, nós temos. Nós temos. Nós temos alguém que pode compadecer-se. E essa palavra é muito rica, essa palavra grega que ele usa para compadecer-se, é a ideia de simpatia. Alguém que é simpático com outra. Alguém que percebe, alguém que enxerga, alguém que olha, alguém que sente junto com você. Eu tenho alguém que é simpático, que se compadece de quê? Das minhas fraquezas. Esse é o grande problema que nós temos em um mundo marcado pelo pecado. As nossas fraquezas, as minhas, as suas, e essas fraquezas são múltiplas. Fraquezas físicas, da própria natureza desse mundo pecaminoso, fraquezas da alma. E essa palavra, o autor dos Hebreus vai nos dizer exatamente isso. É interessante essa ideia de fraqueza, porque no capítulo 4, no versículo 12 e 13, ele vai dizer que a palavra de Deus, veja o versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então ele diz que a palavra de Deus expõe todas as nossas fraquezas. As Escrituras expõem todas as nossas fraquezas, porque ela diz o que nós devemos ser, como nós devemos viver, mas ela também mostra, e nós sabemos isso, as nossas fraquezas em viver, em aplicar, a nossa tendência em nos justificarmos, em querermos simplesmente dizer, bom, todo mundo é assim, eu jamais vou conseguir viver assim. A palavra de Deus vai apontar as inúmeras e múltiplas fraquezas do nosso coração. Nossa fraqueza. Quem pode olhar para as fraquezas de um pecador como eu? Quem pode simpatizar com a minha falta de fé em algumas circunstâncias, fraquezas espirituais? Às vezes nós não confiamos na providência do Senhor, não entendemos os desígnios do Senhor, nos abatemos. Inúmeras fraquezas. As nossas fraquezas, irmãos, elas são expostas diariamente, todos os dias. Fraquezas que muitas vezes são expostas também quando somos tentados, ou pelo nosso coração, ou pelo mundo, ou por Satanás. Nós somos expostos. E às vezes é difícil saber a origem das nossas fraquezas, porque é uma mescla de coração pecador com tentação satânica. Nós simplesmente sabemos que muitas vezes nos sentimos fracos, tentados em terríveis circunstâncias. Quem pode ajudar um pecador fraco como eu e como você? Alguém que não é pecador. Alguém que enfrentou todas essas coisas que nós enfrentamos sem pecado. O sumo sacerdote, sem fraqueza, é ele que pode ajudar pecadores como nós. Nós temos alguém que pode se sentir simpatia. Ele que domina os céus, que domina sobre tudo. O nosso Salvador que morreu na cruz do Calvário, ele não é um sumo sacerdote impassível, frio, sentado à direita de Deus. Não, nós temos um Salvador simpático, que se compadece. Ele não é apenas o nosso advogado, é o nosso ajudador. Ele se compadece quando estamos fracos. E o autor dos Hebreus está
nos lembrando disso. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Alguém que foi testado e tentado em todas as coisas, como nós, a nossa semelhança. Ele conhece esse mundo. Ele foi um verdadeiro homem. Experimentou a dor, o sofrimento, viu o sofrimento de perto, viu os terríveis efeitos da morte, viu o que o pecado causa nesse mundo, enfrentou lutas também, mas ele nunca pecou, embora tenha sido tentado. Mas ele sabe exatamente o que é a natureza humana. João nos diz isso, no capítulo 3. João diz que ninguém precisava dizer ao Senhor Jesus o que era a natureza humana, porque ele bem conhecia o que era a natureza humana. Ele sabe. Ele sabe o que nós somos, mas ele se compadece. Eu lembro que o meu mediador é um Deus homem. Então, por que eu tenho que conservar firme? Qual a razão disso? O autor dos Hebreus diz: porque você tem um sumo sacerdote. Você tem alguém que você pode se aproximar, um mediador, alguém que está sentado à direita de Deus. Alguém que olha com simpatia para você. Alguém que sabe o que é a fraqueza. Alguém que deu a vida por você. Alguém que comprou você. Alguém que foi a sua semelhança, embora nunca tenha pecado. Eu tenho alguém por mim. Eu tenho um Salvador. E hoje, quando nós formos participar da ceia do Senhor, meus irmãos, nós temos que nos lembrar disso. Porque o pão e o vinho não são símbolos inócuos do nada. O pão e o vinho são símbolos profundos, de uma realidade profunda, de realidades invisíveis, que estão acontecendo, promessas que nós estamos experimentando enquanto nós estivermos participando da ceia do Senhor. E essas promessas gloriosas têm a ver exatamente com isso. Esse sumo sacerdote glorioso também está em nosso meio, mediante o Espírito. Ele nos fez pecadores, seu povo. E ele então simpatiza conosco, apesar das nossas fraquezas. Ele fez uma aliança eterna conosco. E nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. É isso que nós vamos celebrar. Nós nos lembramos desse Salvador que se compadece de cada um de nós. O que você tem? Você tem um sumo sacerdote à direita de Deus, o Deus homem, o Rei da glória, mas também um sumo sacerdote. Você tem um profeta, aquele que mediante o Espírito e a palavra tem falado ao seu coração, instruído, lembrado das suas promessas, trazido mandamentos e ordens para você. Você tem esse rei que governa sobre todas as coisas, mas você tem também um sumo sacerdote, que não é impassível, mas se compadece das suas fraquezas. Nós nunca devemos esquecer isso. Isso nós temos. E temos que confiar nessa promessa gloriosa do Senhor. E é por isso que o texto então conclui com esse convite no versículo 16. Veja, se vocês têm isso, e ele então apresenta a razão dessa confiança, o que é que nós devemos fazer? Muitos em Israel acabaram abandonando, caindo, fraquejando. O autor dos Hebreus então faz um convite glorioso, e essa palavra no versículo 16 é uma palavra maravilhosa. Se você tem tudo isso lá por você, se chegue a Ele, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Esse é um convite glorioso, meus irmãos, à oração. É o convite que nós, muitas vezes, esquecemos de responder a esse convite, quando nos vem aquela pergunta: o que é que eu faço agora?
que é que eu faço? O que fazer quando não saber o que fazer? Por onde eu começo? O autor aos Hebreus diz: vá até o trono da graça. Esse é o recurso que você tem na caminhada. Você tem esse trono glorioso da graça, onde está sentado nada mais, nada menos do que o seu Salvador, sentado à direita de Deus. O autor aos Hebreus então diz: vá, se achegue. Como é que eu me achego? Observe essa palavra que ele usa a palavra acheguemo-nos confiadamente. E essa palavra grega, confiadamente, tem a ideia de ousadia. Chegue de forma ousada, corajosa, vá até o trono de Deus. Não tenha medo. Vá com confiança. Vá com confiança, com ousadia, junto ao trono da graça. Ao trono da graça. E quando nós pensamos nesse trono da graça, a ideia do trono de Deus é uma ideia assustadora na Bíblia, deveria ser. Porque o trono de Deus governa todas as coisas. É o trono da santidade. É o trono dos anjos, exclamam dia e noite: santo, santo, santo. É o trono onde nós vemos na visão de Isaías anjos, alguns deles que cobrem até o seu rosto, tamanha a santidade de Deus. Eles cobrem os seus pés. É um trono onde pecadores como nós jamais deveríamos nos achegar. Não é porque Deus é mau que Deus deveria dizer: se afaste do meu trono. É porque Ele é santo. E a santidade dEle poderia nos fulminar. Deus é santíssimo. Mas ao invés de Deus dizer: se afastem do meu trono, o autor dos Hebreus nos diz que esse trono não é apenas um trono de santidade, é um trono de graça. A graça. Tem graça nesse trono, porque esse Deus que está centrado no trono não é apenas um Deus santo, é o Deus gracioso que enviou o seu único Filho para dar a vida por pecadores como nós, para estar no meio de pecadores como nós. Esse Deus é um Deus cheio de graça, e o autor dos Hebreus diz então: se chegue com ousadia junto a esse trono de graça. Vá lá confiando, mas não confie em você, confie em quem está lá, sentado à sua direita, intercedendo por você. É isso que nós temos. Nós temos esse glorioso Salvador. Lá nos Estados Unidos, todas as crises, quando há uma crise muito séria, há uma sala na Casa Branca chamada de Situation Room, ou sala da situação, sala dos problemas. É ali onde o presidente e os assessores militares se reúnem para resolver uma grande crise, uma grande emergência. Todos nós precisamos entender na vida cristã qual é a nossa situation room. Qual a sala da emergência? Qual é o lugar? É o trono da graça. Esse lugar que você vai apresentar a sua vida. E o que é que a gente faz lá? O autor dos Hebreus vai nos dizer. O que é que nós temos nesse trono? O que é que a gente recebe? Quais são os recursos que vêm? Observe que esse a fim de que indica propósito, no versículo 16. Eu vou lá fazer o quê? O que é que eu tenho lá? Ele então vai responder, veja o versículo 16. A fim de que? A fim de que recebermos? A fim de recebermos. O que é que a gente recebe? Quando a gente chega a esse trono, você recebe misericórdia. Você recebe graça para socorro em ocasião oportuna. O que é que eu recebo? Eu recebo duas coisas gloriosas. Eu recebo misericórdia e graça. E aqui eu quero dizer a você: misericórdia e graça, grave bem o que eu vou dizer, são os remédios, ou o remédio, para todos os males na vida cristã. Misericórdia e graça. A misericórdia é o remédio para o nosso pecado.
É a misericórdia de Deus que faz que nós não sejamos consumidos, porque essas misericórdias se renovam a cada manhã. É o remédio para as nossas mazelas, para quando nós titubeamos, não entendemos a providência de Deus, quando fazemos perguntas, como o Salmo 77, nós vimos domingo pela manhã, quando fazemos perguntas desconcertantes a Deus, o remédio é a misericórdia de Deus. E a graça pactual, a graça da nova aliança, a graça de um Deus que não nos abandona. É isso que nós vamos receber, misericórdia e graça, para socorro em ocasião oportuna. Socorro é o que nós precisamos. Em momentos de fraqueza, tudo que nós precisamos é alguém. O socorro do Senhor. E essas ocasiões, elas vão surgindo na nossa vida. Elas sempre vão surgir. Sempre. Sempre nós vamos enfrentar a noite mais escura da alma. E é nessas horas que a palavra de Deus nos diz: se achegue ao trono de Deus. Não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus em meio às lutas, ao pecado, ao problema. Em meio à frieza espiritual, em meio a situações difíceis da vida, não se afaste. Não é hora de se afastar, é hora de se chegar. É hora de ir ao seu Salvador, de confessar, de abrir o seu coração diante do trono da graça. Porque há um Salvador que tem poder para mudar qualquer circunstância. Mas ainda que as circunstâncias não mudem, com certeza esse Salvador simpático estará ao seu lado. Mesmo que você não entenda os desígnios de Deus, você terá socorro. Essa é a certeza. Eu terei socorro. Ainda que esse socorro seja o consolo do Senhor. Eu terei socorro em ocasião oportuna. Na nossa vida nós temos várias e várias perguntas, irmãos. Por quê? Por quê? Essa é a parte mais difícil do ministério pastoral. Ver mães chorando, esposo, esposas, ou nós chorarmos também com circunstâncias, tristezas da nossa vida. E várias vezes nós fazemos essa pergunta: por quê? A nossa tendência muitas vezes é isolar, fugir, se afastar, deixar a igreja, ficar em casa. Mas a palavra de Deus nos dá uma outra solução. É hora de orar. É hora de se achegar ao trono da graça. É hora de se aproximar desse Salvador. E o Senhor convida você nessa manhã a fazer isso. É hora de se voltar e de se achegar a esse Salvador glorioso. De buscar recursos melhores para enfrentar as lutas, para mantermos firmes a nossa confissão. Mantenha firme a sua lealdade a Cristo. Se você não tem sido leal ao seu Salvador, se você não tem sido firme nos caminhos, se você não tem sido um crente como deveria ser, hoje é o dia de se chegar ao trono da graça, com confiança. Eu quero concluir exatamente com a pergunta do Catecismo de Heidelberg, que eu gosto muito: qual o teu único consolo na vida e na morte? Quem eu tenho? E a resposta é exatamente essa: é que nós temos um Salvador por nós. Nós nunca devemos esquecer isso. Nós temos alguém em nossa caminhada cristã. Vamos confiar, irmãos, a cada dia nesse Salvador e manter a nossa lealdade a Ele. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você não é um crente verdadeiro, não tem vivido como deveria viver, talvez frequenta a igreja, mas a sua vida cristã está em dias negros.
talvez o pecado, a falta de esperança. Talvez você olhe para você e não se vê como você era mais, como você servia ao Senhor, e você não serve mais. E talvez você esteja profundamente desencorajado. Mas lembre que você tem alguém, você tem um Salvador. Vá até Ele nessa manhã. Vá até o trono da graça, para achar misericórdia e graça e socorro. Deixe o pecado, se volte para Ele. Ele é misericordioso e bondoso. Que Deus nos ajude a confiar nesse glorioso Salvador. Que nessa noite nós possamos nos lembrar, quando formos participar da ceia do Senhor, das gloriosas promessas que esse texto nos traz. Vamos orar. Louvamos o Teu santo e bendito nome, Senhor, pela Tua santa e bendita palavra, que tanto fala ao nosso coração, que tanto nos consola, que tanto nos exorta, que tanto nos apresenta que a base da nossa confiança não é uma base não sólida, mas a base da nossa esperança é o próprio Cristo, o Filho de Deus, aquele que está sentado à direita de Deus, aquele que governa e controla todas as coisas pela palavra do seu poder. E é confiando nisso que nós nos achegamos ao Senhor, entregamos a nossa vida, a vida dessa igreja, os nossos lares, as nossas famílias. Precisamos do socorro do Senhor, sempre. E quero pedir de forma especial pela vida de Sara, que está ali naquela UTI, lutando, que o Senhor tenha misericórdia dela e nos socorra nessa hora também, Senhor. Socorre o Teu povo, dá uma melhora a Sara. Nós já temos visto alguns vislumbres de esperança, que o Senhor, ao longo desse dia, continue dando a ela uma recuperação, abençoando também a irmã Clarice, dando a ela conforto, graça. Fica conosco, Senhor, nós precisamos muito de Ti. Sem o Senhor, nós não somos absolutamente nada. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.